Você já percebeu que a gente está ficando doente de amanhã? Sim, doente de futuro. A gente acorda ao som do frio e antes mesmo de ter acontecido alguma coisa. É a tal da ansiedade. Esse oráculo moderno que a gente carrega no bolso disfarçado de celular. O oráculo de Delfos hoje em dia tem nome e sobrenome. Se chama Google Trends, Fake News do WhatsApp, Terapia de Domingo e a Ansiedade de Segunda-feira. É ele que nos diz o que vai acontecer com a gente, o que devemos sentir, o que é sucesso, o que é fracasso e até o que está todo mundo fazendo, enquanto, ironicamente, você é o único que ainda não está fazendo. Mas vamos pensar aqui juntos. E se o seu destino estivesse escrito, tipo num aplicativo de previsões? Sim, é como se fosse um horóscopo 5G que vibra no seu bolso dizendo: parabéns, você vai perder o emprego, o amor da sua vida e a sua sanidade na próxima terça-feira. Mas em compensação, alguém vai te elogiar na academia. A gente ri, mas acredita. Porque, no fundo, a gente ama uma previsão. Ela nos dá a ilusão de controle, um alívio, uma anestesia momentânea diante da incerteza. A tragédia grega, que antes era declamada em teatros, agora é assistida em stories de 15 segundos. Pois é Édipo que o diga. Um homem bom, inteligente, que só queria viver em paz. Até o dia em que ouviu o oráculo de Delfos anunciar que ele mataria o pai e se casaria com a própria mãe. Pronto, tomou um spoiler da própria vida. E Édipo fez o que qualquer um de nós faria diante de uma previsão catastrófica dessa. Ele entrou em pânico. Tentou fugir do futuro. Cancelou o plano de dados do destino, bloqueou o universo no WhatsApp. Mas é curioso, né? Porque é justamente quando a gente tenta fugir do que teme que começa a correr na direção dele. A profecia de Édipo não era sobre tragédias na família. Era sobre ansiedade. Ele acreditou tanto no que poderia acontecer que esqueceu de olhar para o que estava acontecendo. E nisso, atropelou a própria história. Não foi o destino que condenou ele, foi a pressa. A mesma pressa que faz a gente acordar de madrugada para responder um e-mail, que faz a gente olhar para o relógio e nunca olhar para o céu, que faz a gente existir no modo avião do agora. A tragédia de Édipo é a tragédia de todo mundo que tenta prever a vida para não sentir medo dela. A gente virou especialista em fugir do imprevisível. A gente fica tentando se convencer com mantras do tipo: não quero me apaixonar para não sofrer. Não vou tentar para não fracassar. Não vou começar para não ter que terminar. E assim, a gente vai morrendo devagar dentro do nosso planejamento estratégico. No fundo, Édipo, ele não fugiu de Tebas, ele fugiu de si mesmo. Como a gente tenta escapar das próprias sombras abrindo 30 abas no navegador. A diferença é que o oráculo dele falava em enigmas, o nosso fala através de notificações. Mas a essência é mesmo, ambos prometem controle e entregam confusão. A ansiedade é o novo oráculo da era digital, onisciente, intrometida e pessimista. A ansiedade sussurra o tempo todo no seu ouvido, dizendo: e se não der certo? E se você falhar? E se for ridículo? Você acha que alguém vai querer ficar te ouvindo falar sobre filosofia por meia hora? O problema é você dar uma de Édipo e acreditar no que a sua ansiedade fala para você. E na tentativa de evitar um destino trágico, você vai lá e fabrica um destino trágico com suas próprias mãos. Porque o futuro é um espelho torto. Quanto mais você encara, mais distorcido ele fica. No teatro da vida, a ansiedade é a diretora que interrompe cada cena para ficar dando palpite. Você tá lá, vivendo seu personagem, e ela fica gritando da plateia: cuidado, essa fala vai te comprometer no terceiro ato. E então, você se cala. O agora morre sufocado por um e se. Vivemos tempo em que o presente virou um lugar desconfortável. É apertado, pequeno, parece que falta espaço para caber o que somos e o que queremos ser. Por isso que fugimos dele o tempo todo. Pro passado, pro futuro, para qualquer canto onde a consciência doa menos. Mas toda vez que a gente foge do presente, é o destino que assume o volante. E o destino, meu caro, dirige mal pra cacete. A ironia é que, se Édipo tivesse parado para tomar um café com um pai desconhecido, trocar uma ideia, talvez a história fosse outra. Mas não, ele estava com pressa. A pressa de quem acredita demais no oráculo e de menos na própria percepção. Talvez ele só precisasse de 1 minuto de atenção plena. Algo que, convenhamos, até os deuses do Olimpo não tinham mais paciência para praticar. Afinal, quem é que precisa de sabedoria antiga quando se tem internet, notificações e um terapeuta 24 horas no chat GPT? Pelo amor de Deus, não façam isso. Terapia é coisa séria. O futuro virou nosso vício mais perigoso e o presente virou o refém mais silencioso.
Vivemos buscando previsões quando deveríamos buscar presença. E assim como Édipo, que correu tanto para escapar do seu destino, que acabou caindo direto nos braços dele, a gente corre tanto para evitar a dor, que acaba tropeçando nela, com um toque, um clique, um pensamento que não se cala. E é aqui que começa a nossa história. A de um mundo inteiro fugindo, sempre fugindo, do destino, da culpa, do medo, do agora, mas para onde exatamente a gente corre quando a gente está fugindo de si? Talvez essa resposta esteja logo ali, na próxima curva da estrada, onde Édipo perdeu o pai, e a gente talvez tenha perdido o rumo. Mas vamos por partes. Para entender como chegamos a esse caos existencial com a internet, a gente precisa olhar o mapa. Ou melhor, olhar o mapa sem GPS, onde cada rota é uma tentativa desesperada de se proteger do que não existe. O futuro. Tem gente que não sabe para onde vai, mas vai com pressa. E quando alguém pergunta o destino, a resposta é sempre a mesma. Ah, eu tô indo para bem longe daqui. Mas ninguém explica do que. O curioso é que quanto mais tentamos fugir de alguma coisa, mais parece que ela nos persegue. Talvez porque a gente foge do que não tá lá fora, mas dentro da gente. E de si mesmo não há o Waze que salve. Édipo, coitado, acreditou que podia enganar o destino pegando uma estrada diferente. Ouviu o oráculo dizer que ele mataria o pai, se casaria com a mãe e pensou, fácil, é só não vê-los nunca mais. Pegou suas sandálias gregas, uma mochila emocional cheia de culpa antecipada e foi-se embora. Fugindo de casa como quem tenta apagar um arquivo do destino. Mas é aí que mora a ironia trágica. Era exatamente fugindo de algo que não aconteceu que ele estava indo em direção para que acontecesse. Édipo correu do destino igual a gente corre da notificação do banco, com medo de olhar o saldo e descobrir que o problema não é o universo, é a gente mesmo. Ele fugiu daquilo que temia se tornar e acabou se tornando justamente aquilo de que fugia. Afinal, quando o medo é o motorista, o caminho é sempre em direção ao abismo. Dá uma olhada à sua volta. Quantos Édipos modernos você conhece? Gente que foge do trabalho, do amor, das conversas sérias, das decisões, da terapia, do espelho. Gente que vive dizendo, é que eu não quero me magoar, eu não quero errar, não quero sofrer. E assim, numa tentativa desesperada de se proteger, vão se afastando da vida, uma notificação de cada vez. Vivem dizendo que precisam de um tempo, mas o que querem mesmo é uma eternidade sem riscos. A fuga é o esporte favorito do ser humano moderno com ansiedade. A diferença é que agora a gente foge com mais estilo, com fone de ouvido, crédito parcelado e uma desculpa convincente para tudo. É que eu tô me redescobrindo. Lógico, sem problema. Você está descobrindo novas formas de não lidar com o que você sente. Descobrindo novos filtros para fingir que está tudo bem. Descobrindo novos métodos de correr de si mesmo sem sair do lugar. A fuga é o nosso GPS interno recalculando a rota para não encarar o que dói. Mas a ironia é que toda rota de fuga termina no mesmo lugar, no espelho. E o espelho é cruel, porque ele não aceita desculpas. Ele mostra o que sobrou da gente depois de tanto desvio, tanta pressa e tanta negação. Édipo fugiu de Tebas achando que estava salvando sua alma. Mas quem foge não está escolhendo o caminho, está escolhendo o medo. E o medo tem um senso de direção impecável. Ele sempre vai te levar ao pior ponto possível. É como aquele amigo que diz, confia em mim e te deixa perdido no meio do nada. Hoje, a gente chama essa fuga de planejamento. A gente foge, mas foge com planilha, com aplicativo, com projeção a longo prazo. Não vou me envolver agora, é preciso focar em mim. É uma outra maneira de dizer, não quero lidar com a possibilidade de fracassar. Não quero ser vulnerável. Não quero que descubram que eu não sei para onde estou indo. Meus queridos, ninguém sabe para onde está indo. E esse é justamente o ponto. A vida não vem com GPS. O máximo que ela oferece é uma bússola meio enferrujada chamada presente. Só que a gente insiste em recalcular o tempo todo. Quer saber o trajeto antes de sair, o final antes do começo, o resultado antes da tentativa. Quer o mapa completo antes de dar o primeiro passo. Mas o mapa não existe, porque é a caminhada que desenha o mapa. E enquanto tentamos prever o caminho, o presente ele escorre pelas nossas mãos. A gente vive como quem joga videogame olhando para o placar e não para a tela. Quer vencer, mas se esquece de jogar. Quer chegar, mas não sabe mais estar.
Édipo também era assim. Ele não queria viver, ele queria se prevenir. E se prevenir demais é a forma mais sofisticada de morrer aos poucos. A fuga é confortável, dá a sensação de movimento mesmo quando estamos apenas rodando em círculos. É o modo avião emocional. Você se desconecta de tudo. Evita turbulências, mas também não chega a lugar nenhum. E ainda assim sai dizendo, foi uma escolha minha. Foi nada, foi escolha do medo. E o medo, quando não é enfrentado, vira uma espécie de gerente de RH da sua alma. Define onde você pode ir, o que você pode sentir e o que você deve evitar. A pergunta é, quem é que está no volante da sua vida? É você ou o seu medo? Porque se for o medo, cuidado. Ele adora acelerar nas curvas e fingir que sabe o caminho. E quando você percebe, já está longe demais para lembrar de onde saiu e para onde estava indo. Édipo, lá no meio do caminho, deve ter sentido isso. Aquele silêncio pesado de quem percebe que fugiu tanto que esqueceu o porquê estava fugindo. E ainda assim continua andando, porque é difícil admitir que a rota está errada. No fundo, todo fugitivo sabe que vai se perder. Só não quer saber quando. Mas a tragédia maior não é se perder. É nunca ter parado para se encontrar. A fuga até pode nos afastar da dor por um momento, mas também nos distancia da alegria, da descoberta, da leveza. A vida, ela não cabe no mapa, porque ela se desenha com passos, com tropeços e com voltas erradas. E talvez se Édipo tivesse entendido isso, teria parado por um instante para respirar, olhar em volta e perceber que a estrada era dele e não do oráculo. Porque o destino não é uma linha reta escrita nos céus, é um zigue-zague desenhado com nossas escolhas. Eu aposto que você já ouviu dizer que Deus escreve certo por linhas tortas. Mas o ser humano, não satisfeito, decidiu abrir o Word e tentar editar esse arquivo de texto. E foi aí que começou a bagunça. Jean-Paul Sartre olhou para esse caos e soltou uma frase que parece simples, mas é pura bomba filosófica de efeito lento. A existência precede a essência. Traduzindo, você nasce primeiro e inventa o que é depois. Não existe manual. Não existe destino, plano divino, algoritmo de propósito ou então um PDF motivacional com o passo a passo da sua jornada espiritual. Você que é o estagiário de si mesmo. Você vai testando, errando, tropeçando e, se der sorte, aprendendo alguma coisa no processo. Mas o problema é que a gente detesta o improviso. A gente quer saber quem é antes mesmo de nascer. Quer ter certeza antes de sentir. Quer rótulos antes da experiência. E por isso passamos a vida inteira tentando descobrir quem somos, sem perceber que somos justamente o que estamos tentando descobrir. É um defeito existencial com a assinatura francesa de Sartre. Sartre dizia que o homem está condenado a ser livre. Condenado, olha só que ironia deliciosa. Condenado à liberdade. A liberdade, que deveria ser o maior presente, vira um fardo. Porque ser livre significa não poder mais culpar ninguém. Nem Deus, nem o governo, nem o oráculo, nem o algoritmo. E a gente odeia isso. A gente prefere acreditar que tem um script, um roteiro divino, uma narrativa pronta, um mapa emocional assinado por forças maiores. Afinal de contas, é muito mais confortável dizer foi o destino do que foi uma escolha mal feita. Feita por mim num dia ruim, depois de 3 cafés e uma decisão apressada. Édipo fez exatamente isso. Acreditou no que o oráculo disse e desistiu da própria liberdade. Ele entregou o volante da vida para a profecia, colocou o cinto de segurança do medo e partiu, foi embora. Virou o primeiro exemplo histórico da terceirização da existência. O oráculo virou o coach dele e ele acreditou. Édipo não matou o pai porque era o destino. Ele matou porque acreditou demais na narrativa que contaram para ele. A profecia só se cumpriu porque ele se comportou como se ela já fosse verdade. Ele virou o personagem da própria ansiedade. E aqui entre a gente, todos nós andamos meio edipianos ultimamente. Hoje o oráculo ele não mora mais em Delfos. Ele mora no seu feed. É o algoritmo do Instagram te dizendo o que você deve gostar, o TikTok te mostrando quem você deveria ser, o LinkedIn te lembrando quem você ainda não é. A gente entrega o destino para os algoritmos e chama isso de personalização da existência. Mas o nome certo é submissão. Nos tornamos um rebanho digital guiados por notificações.
O oráculo agora vem em forma de inteligência artificial, horóscopo de aplicativo e teste de personalidade. Do tipo, responda essas perguntas e descubra qual filósofo você seria. Aí você responde, cai Sartre, mas você vive como se fosse um Édipo. Porque no fundo, a ansiedade é isso. A crença de que existe um destino pronto e que você precisa desesperadamente estar à altura dele. É a ideia de que é uma versão ideal de você em algum futuro distante. E que tudo que você precisa fazer agora é tentar correr atrás desse eu ideal. E nessa corrida, o presente ele vira só uma ponte entre o que você teme e o que você deseja. Um intervalo, um vácuo eterno. Sartre, se tivesse vivo hoje, ele provavelmente escreveria alguma coisa mais ou menos assim: Deus não te fez com manual, mas você insiste em seguir o GPS da ansiedade, recalculando rota, sempre pro inferno das próprias expectativas. A liberdade assusta porque ela é um convite sem nenhuma garantia. É olhar pro abismo e dizer, tá, e agora? É andar sem GPS e confiar no seu instinto, mesmo quando tudo parece fora de rota. Mas é só nessa incerteza que a vida acontece de verdade. A essência, esse nome pomposo para aquilo que a gente acha que é, não é um presente pronto. A essência ela é construída, desmontada e reconstruída todos os dias. É o que você faz quando ninguém está olhando. O que você escolhe mesmo quando tem medo. É o que você sente mesmo quando você não quer sentir. A essência é o rastro que fica quando você tem coragem de existir de verdade. E é por isso que a tragédia de Édipo é tão atual. Porque enquanto ele fugia da profecia, nós fugimos da responsabilidade de ser quem somos. Trocamos o oráculo pelo algoritmo, a culpa pelos diagnósticos, o destino pelas notificações. Mas e se o problema não for o futuro, e sim a nossa mania de tentar prever o que não dá para controlar? E se a verdadeira liberdade estiver justamente em não saber? Em aceitar o mistério, o improviso, o erro, o imprevisto, aquilo que nos faz humanos? Talvez aí esteja o ponto onde Sartre e Édipo se encontram. Um tentando fugir do destino, o outro tentando escapar da liberdade. Ambos tropeçando na mesma pedra, a da angústia de existir. E foi nessa angústia que levou Édipo ao cruzamento mais trágico da história da filosofia. Aquele onde a raiva, o medo e o acaso se encontram. E foi ali, nesse cruzamento, que ele perdeu não só o pai, mas também a calma. Na mitologia, o destino de Édipo se cumpre no cruzamento. Na vida real, o nosso destino também. Só que os nossos cruzamentos não têm placas escritas, tipo, atenção, pai biológico vindo na contramão. Não, eles vêm disfarçados de discussões no trânsito, e-mails mal interpretados, crises existenciais e aquele estresse de quem acordou atrasado e já quer matar o mundo. Ou pelo menos um pedestre imaginário que está andando devagar bem na sua frente. Édipo estava lá, andando pela estrada, fugindo do futuro que o oráculo lhe prometera, quando um velho desconhecido cruza o seu caminho. Um empurrão, um insulto, uma fagulha. E pronto. A tragédia grega começa num surto de TPM universal. Ele saca a espada, que hoje seria um tweet, e mata aquele homem, sem saber que aquele homem era o seu próprio pai. E o destino, claro, riu da cara de Édipo. Mas a dupla sertaneja do estoicismo, Marco Aurélio e Sêneca, se estivessem ali por perto, teriam apenas cantado esse refrão: pense estoico, seja estoico, não ligue para o destino. Porque, segundo os estoicos, não é o que acontece com você que te destrói, é o jeito que você reage. E Édipo reagiu como qualquer pessoa com ansiedade reagiria. Ele entrou no modo automático, ele perdeu o foco do presente. Ele viveu tanto no medo do futuro que quando o presente cutucou, ele explodiu. E veja só, a ansiedade é o oposto da virtude estoica. Enquanto o estoico busca a calma diante do caos, o ansioso ele busca o caos para justificar a sua falta de calma. Quantos pais a gente não elimina por impulso todos os dias? Quantas ideias antigas, valores, paciências, planos, relações e até oportunidades a gente assassina porque estava de mau humor, sem dormir direito, ou com a cabeça cheia de notificações internas? O estoico olharia e diria: controle o que você pode. O resto é só trânsito existencial. Mas a gente não controla nem o próprio celular. Quem dirá o próprio ímpeto?
Marco Aurélio, ele escrevia isso nos seus diários. Se algo externo te perturba, a dor não vem da coisa em si, mas da sua opinião sobre ela. E Sêneca, ele ainda fecha isso com chave de ouro, dizendo: o maior poder é ter poder sobre si. Mas nós, herdeiros de Édipo e filhos legítimos da ansiedade, transformamos cada contratempo num drama shakespeariano de 12 episódios. No cruzamento de Édipo, há mais do que sangue, há metáfora. Aquela cena não é só sobre um parricídio, é sobre precipitação. É o símbolo do momento em que o medo toma o volante e a razão fica no banco de trás, amarrada com fita isolante. É o retrato do humano que não respira antes de agir, que reage antes de pensar, que mata um instante antes de tentar entender o instante. Hoje a gente chama isso de vida moderna. A pressa virou virtude, a calma virou um luxo. O tempo é dinheiro. Mas ninguém percebeu que é o dinheiro que anda comprando o nosso tempo. E quando a paciência morre, a sabedoria ela é enterrada junto. Pensa aqui comigo. Quantos cruzamentos você já atravessou irritado sem perceber o que estava na sua frente? Quantas vezes a sua raiva atropelou um momento em que poderia ser leve? Quantas vezes a impaciência matou um diálogo, uma chance, um gesto de carinho? A tragédia de Édipo, ela acontece todos os dias. Só que agora com o ar-condicionado e conexão 5G. O estoico sabe que não pode mudar o que acontece, mas pode mudar como ele reage àquilo que acontece. É o oposto do ansioso que tenta mudar tudo aquilo que não controla e se desespera quando o mundo não quer obedecer à sua vontade. É por isso que o ansioso sofre antes, durante e depois do problema. É a promoção da ansiedade. São 3 crises pelo preço de um problema. Já o estoico, ele sofre uma vez e ainda escreve um livro sobre isso. Édipo perdeu o pai, mas antes de tudo, ele perdeu a calma. E perder a calma é perder o domínio da própria história. O destino não precisa fazer nada. Basta a gente se irritar o suficiente para entregar o controle. A ansiedade nos transforma em marionetes de um futuro que ainda nem existe, enquanto o presente está escorrendo entre os nossos dedos. A filosofia estoica é quase uma ironia divina. Diz para você focar apenas no que você pode controlar. E adivinha o que você pode controlar? Pois é, só você mesmo. O destino é um figurante no seu drama pessoal, mas o ansioso ele não suporta isso. Ele quer poder de prever, de evitar, de garantir, quer o futuro na palma da mão, mas mal consegue segurar o agora sem deixar o agora cair no chão. Édipo, se tivesse lido Marco Aurélio, talvez tivesse respirado fundo, deixado aquele velho passar e seguido o seu caminho em paz. Mas a raiva ela foi mais rápida do que a razão, e o destino, paciente como sempre, só esperou o sangue secar. A lição é amarga, mas é necessária. Quem vive com pressa de resolver o amanhã acaba tropeçando no agora. Quem tenta prever tudo perde o milagre do imprevisto. Quem reage a tudo perde o poder de escolher o que vale a pena sentir. E aí vem a pergunta que ecoa lá do passado para dentro da nossa timeline. Será que a gente ainda sabe olhar para o agora sem projetar o amanhã? Será que ainda sabemos atravessar um cruzamento sem acelerar o pensamento até o fim da estrada? Édipo não soube. E o preço foi alto. O preço foi uma tragédia inteira paga em parcelas emocionais. Mas lá no fundo, Édipo não morreu pela espada. Ele morreu pela pressa. E é justamente nesse vazio entre a culpa e o remorso que surge o silêncio mais humano de todos. O da busca por sentido. No final das contas, Édipo, ele não fugia de Tebas, ele fugia de si. E fugir de si é o tipo de viagem que nunca tem volta, porque o destino vai no mesmo Uber que você. Viktor Frankl, o psiquiatra que sobreviveu a Auschwitz e ainda encontrou um sentido no inferno, dizia que a ansiedade é o sintoma de quem tenta escapar da própria liberdade. E foi exatamente isso que Édipo fez. Não correu do oráculo, correu da responsabilidade de ser livre. Porque ser livre é um fardo disfarçado de presente. Vem sem manual, sem garantia e o mais assustador, sem previsão de resultados. A logoterapia de Frankl nasce desse desconforto. O ser humano ele não vive de prazer nem de poder. Ele vive de sentido. E quando esse sentido falta, a alma cria substitutos.
Ansiedade, vício, compulsão, performance, Instagram, a gente não suporta o vazio. Então preenche com qualquer coisa que brilhe. O problema é que brilho não é luz. E brilho demais também cega a gente. Édipo, no fundo, queria só uma coisa na vida: certeza. E quem busca certeza no meio do caos acaba encontrando o destino. Não porque o destino existe, mas porque a mente precisa dar um nome para um culpado. É mais fácil acreditar que tudo já estava escrito do que aceitar que cada passo é uma escolha sua. É mais confortável culpar os deuses do que encarar o espelho. E a humanidade adora um álibi metafísico para justificar o medo de existir. Hoje, a profecia ela vem em forma de notificação. O oráculo de Delfos ele já se aposentou, mas o algoritmo assumiu o plantão. Ele sabe o que você vai desejar antes de você desejar. Prevê o que você vai comprar antes de você querer. E recomenda vídeos que você ainda nem sabe que você precisava muito assistir. A diferença é que, agora, o oráculo te escuta, te observa, te analisa. O tempo todo. E a tragédia moderna é que a gente não precisa mais de deuses para importar um destino. Você só precisa de um plano de dados. Vivemos na era em que o oráculo é o algoritmo e a ansiedade é a sua bênção. A ansiedade virou status, o cansaço virou troféu e o silêncio virou crime de desatenção. E por causa disso, estamos sempre correndo atrás de alguma coisa. Atrás de prazos, atrás de boletos, atrás de nós mesmos. Acreditando que, se nos mantivermos em movimento, o vazio não nos alcança. Mas o vazio é igual velhice. Ele chega do nada, sem aviso. Viktor Frankl diria que o vazio existencial é a epidemia do nosso tempo. E que a cura não está em fugir dele, mas em encarar ele até que ele fale. Porque o sentido da vida não é dado, ele é criado. Na dor, na escolha, na renúncia e até no fracasso. A liberdade é um presente incômodo. Te entrega o poder de errar e te obriga a viver com o resultado do seu erro. Mas Édipo, ele não queria isso. Ele queria o controle. E quem quer controle demais acaba controlado pelo próprio medo. Ele acreditou tanto na profecia que virou um personagem dela. E a gente faz igual. Lê o horóscopo, confere o mapa astral, pergunta pro ChatGPT se vai dar certo e chama isso de autoconhecimento. Mas, no fundo, é só medo do acaso. A gente quer o spoiler da própria história para não ter que se responsabilizar pelo enredo. É por isso que Frankl soa tão provocador quando ele diz que entre o estímulo e a resposta existe um espaço. E nesse espaço está o nosso poder de escolher. É exatamente o espaço que Édipo ignorou. E que nós ignoramos todos os dias, ao reagir sem refletir, ao correr sem direção, ao temer sem motivo. No fim, o destino não é uma linha escrita pelos deuses, mas um parágrafo que a gente mesmo escreve toda vez que escolhe continuar. A tragédia de Édipo é de todo ansioso moderno. Fugir do próprio poder de escolha e chamar isso de azar. Ele não foi vítima de uma profecia. Ele foi vítima de uma crença, a de que o futuro é mais importante do que o presente. Talvez Édipo nunca tenha sido infeliz por causa da profecia, mas porque acreditou demais nela. E a ansiedade, no fundo, faz isso com a gente. Ela inventa os seus próprios oráculos, cria previsões de tragédia que nem o Google Maps consegue localizar. E depois nos convence de que fugir é o único jeito de sobreviver. Mas quem foge da dor, foge também do sentido. E quem foge do sentido vira escravo da própria liberdade negada. Então fica a pergunta que soa como uma confissão. E se a profecia nunca tivesse existido? Será que Édipo teria sido feliz? Ou será que ele e nós inventamos as profecias só para ter algo de que escapar? Talvez o segredo não seja prever o destino, mas respirar o instante. Porque enquanto tentamos decifrar o futuro, o presente está ali, piscando para a gente, esperando, pedindo para ser vivido. Dizem que a ansiedade é o excesso de futuro e a depressão é o excesso de passado. Mas o presente é o lugar onde a vida realmente respira. Só que ninguém quer morar lá. É tipo aquele bairro bonito, cheio de árvores, silêncio, mas não tem sinal de celular. A gente visita o presente de vez em quando, tira uma selfie, posta uma legenda com um versículo bíblico e volta correndo para o condomínio das preocupações, onde o futuro tem piscina aquecida e uma taxa de condomínio emocional altíssima. Édipo, coitado, ele nunca morou no agora. Passou a vida toda olhando para frente, com medo do que poderia ser
e tropeçou no que já era. Ele não viu os sinais, não percebeu o amor de uma mulher que também era a sua mãe. Ele não notou o sangue do homem que também era o seu pai. Ele não viu o presente porque estava cego de futuro. E, ironicamente, só quando ficou cego de verdade é que começou a enxergar. Édipo era o tipo de cara que teria um coach existencial com metas espirituais e lembretes do tipo evitar matar o pai hoje, não casar com a mãe antes do almoço. E por causa dessa vida baseada no medo do amanhã, ele nunca entendeu que o único tempo possível de ser feliz é o agora. Mas não dá pra culpar só ele. A gente faz igualzinho. Vivemos como Édipo com um sinal de internet, sempre conectados ao que vai acontecer e desconectados do que já está acontecendo. Ansiosos por uma mensagem que ainda não chegou, por um futuro que ainda não existe, por uma vida que ainda não começou. E enquanto isso, o presente, esse cachorrinho abandonado, ele fica ali na frente da porta, abanando o rabo, esperando que a gente volte para brincar. O problema é que ninguém quer o agora. O agora é simples demais, é silencioso demais, é incômodo demais. O agora é tipo aquele amigo que fala devagar quando a gente está com pressa. E o futuro é sedutor, cheio de promessas, de versões melhores de nós mesmos. É como um personal trainer de alma que fica dizendo amanhã você vai ser incrível. Mas amanhã é o nome artístico do nunca. O pensamento pleno, esse termo bonito que parece nome de perfil de meditação no Instagram, tenta nos lembrar de algo que os gregos sabiam sem precisar de aplicativo, que a vida só acontece num instante. Não é sobre esvaziar a mente, é sobre voltar para ela. É sobre perceber o cheiro do café, o barulho da chuva, o toque de quem está do seu lado. É entender que o barulho da rua não é um ruído para te deixar doido, mas uma âncora que te ajuda a se conectar com o presente. É entender que o agora não é uma ponte para o futuro, é a casa onde o futuro nasce. E aí que a tragédia de Édipo ganha um ar quase comovente, porque ele passou a vida inteira tentando prevenir o sofrimento, se ausentando do momento presente para ter controle sobre um futuro que ainda não tinha acontecido. E no fim, o sofrimento era justamente a ausência de presença no agora. Ele nunca viveu a própria história, só tentou editar ela antes de acontecer. E quando a verdade finalmente o alcança, ele já está cansado, ferido, cego e lúcido. Talvez o castigo de Édipo não tenha sido a tragédia, mas a demora para entender que a vida não se adivinha. A vida se vive. A gente faz igual. Corre, projeta, calcula, procrastina, dorme com o despertador do amanhã e acorda com a ressaca do ontem. Não percebe que o tempo que a gente gasta tentando prever o futuro é ao mesmo tempo que a vida usa para passar. E a vida, ela passa mesmo. A ansiedade é o pedágio que a gente paga para não viver o agora. Mas o preço é alto. O presente, ele vai embora, ofendido contigo. Porque depois de passar uma vida inteira fugindo do presente, chega um momento que não existe mais presente para se viver. O futuro acaba virando só um epitáfio escrito no seu passado. Então talvez a pergunta que reste seja simples e devastadora. Será que dá para reescrever a tragédia se a gente parar de fugir do agora? Talvez a resposta não esteja no oráculo, nem no terapeuta, nem no feed motivacional. Talvez esteja nesse segundo, no ar que entra no peito, que expande, na pausa entre um pensamento e outro. Édipo nos lembra com a própria cegueira que o tempo mais difícil de enxergar é o presente. E quando a gente finalmente enxerga, talvez seja tarde demais. Ou talvez seja exatamente na hora certa. E aqui que a história se fecha com a ironia grega e a sabedoria trágica. Porque a cegueira de Édipo não foi o fim. Foi o começo da sua visão. No teatro de Édipo, o ato final, ele não vem com trovões nem com aplausos. Vem com sangue. Não só sangue no palco, mas sangue nos olhos. Quando ele descobre a verdade, ele não acaba com a própria vida, mas arranca os seus próprios olhos por causa de todo o horror. A imagem final, ela é brutalmente sincera. Só quando se impede de ver como antes, que ele finalmente começa a enxergar o que sempre esteve ali. E a ironia é extrema, é a cegueira que lhe dá a visão. O ponto alto da tragédia grega vira uma epifania íntima e nos deixa pensando se toda visão não pede um sacrifício. A ansiedade nos veste com um par de óculos sujos. Tudo é distorção. Tudo é previsão. A gente lê o futuro em manchas e acredita nas leituras, como se as manchas fossem mapas.
E, assim como Édipo, vive tomando decisões a partir daquelas imagens borradas, até que um dia a realidade chega e obriga a gente a fazer uma limpeza, dolorosa, urgente, irrevogável. Só quando paramos de tentar prever, quando deixamos de lado o roteiro pronto, o spoiler do destino, o feed de certezas, é que percebemos o que existe aqui e agora. E o que percebemos pode não ser bonito, pode doer, mas é verdadeiro. A grande lição final não é moralizante, é prática. O futuro não é para ser previsto, é para ser construído, um dia de cada vez. Construir significa colocar pedra por pedra hoje, conscientemente, sem ansiedade de erguer um castelo amanhã. Significa responder ao mundo com cuidado, em vez de reagir ao medo. Significa permitir que o erro seja aula, e não uma sentença. Significa que a liberdade é suor e escolha, não um oráculo em promoção. A catarse de Édipo nos sussurra também uma outra verdade. A responsabilidade é o antídoto da profecia. Quem assume o seu erro e sua decisão corta o poder do enigma. Quem espera para ser salvo por uma previsão entrega a caneta para o acaso. E o acaso, como bem sabemos, tem um senso de humor terrivelmente ácido. No fim, a cena final é menos sobre castigo e mais sobre reconhecimento. Édipo, ele não morre glorioso. Ele responde ao espelho interior com gestos extremos. E nessa resposta ele encontra uma forma de ver. E talvez a mensagem seja essa. A perda da sua visão não representa uma ausência de dor, mas um entendimento, uma presença consciente dela. A cegueira dele não é uma tragédia suprema, é a condição para a clareza, é o remédio amargo que faz reconhecer que viver não é escapar de um final já escrito, mas participar da escrita, com todos os erros, os tropeços e todos os perdões. E para nós, hoje, a parábola se atualiza. Trocamos os oráculos pela nossa ansiedade, mas o mecanismo é o mesmo. A ansiedade, ela cria futuros falsos. A pressa, ela mata o presente. A fuga impede a construção. Se quisermos ver, só nos resta uma prática humilde. Voltar para o agora. Escutar o silêncio que não tem likes. Sentir o corpo que reclama, conversar com aqueles que estão do nosso lado e fazer escolhas que batem com o que somos quando ninguém está nos observando. Então fica o convite e também um desafio. Pare de adiar sua visão do presente. Respire, olhe, refaça. Escreva nos comentários o que essa história despertou em você. Qual profecia você tem alimentado por medo e qual pequena escolha você pode desmontar hoje? Se você gostou dessa nossa viagem, curta o vídeo, se inscreve no canal e compartilhe com aquele seu amigo que vive ansioso no modo e se. E comente aqui embaixo. Quem vive adiantado rouba o presente. Recuperando agora, você reconstrói o futuro. E se quiser, a gente se encontra no próximo vídeo para continuar essa nossa investigação sobre o ser e sobre o nosso mundo. Mas aqui entre nós eu também posso estar completamente errado. Então pense bem sobre tudo isso que foi dito, fique bem e beba água. A vida é um grande oráculo com um péssimo sinal de internet. A gente passa o dia tentando se conectar com algum futuro, atualiza e nada. E quando finalmente a página abre, surpresa. O erro era humano. Vivemos como um Édipo com um celular na mão, fugindo das tragédias que a gente mesmo marca na nossa agenda. Queremos tanto prever o amanhã que esquecemos de viver o agora. Esse intervalo sem patrocínio, onde o mundo realmente acontece. O destino, no fundo, é só a soma das nossas distrações. E se existir mesmo uma profecia, eu tenho certeza absoluta que ela diz: desliga um pouco, respira e olhe o que já está aqui. Mas ninguém lê o termo de uso da existência. Porque, afinal de contas, prever é mais fácil do que perceber. E viver, convenhamos, dá um trabalho do caramba. Parabéns por ter chegado até aqui depois dessa viagem sobre ansiedade e tragédias importadas. Você agora ganhou o direito de escolher o próximo destino. À sua esquerda tem 2 vídeos, um para duvidar de tudo e o outro com o propósito da confusão. No meio tem um botão para se inscrever e continuar essa viagem comigo. Muito obrigado pela sua paciência, bom dia, boa tarde, boa noite e boa sorte.